Sejam muito bem-vindos a mais um dia aí do nosso estudo bíblico. Que alegria ter cada um de vocês aqui. Confesso que tem sido dias interessantíssimos, dias onde a presença de Deus tem sido revelada, tem sido manifestada. Dias onde um propósito se torna real, onde nós vemos o agir de Deus acontecendo. Nós vemos o mundo espiritual se movimentando, pessoas recebendo entendimento, recebendo da palavra de Deus, promessas sendo liberadas. E ao acontecer isso, obviamente que quando um lado se levanta, outro também se levanta em resposta. Eu tenho recebido aí alguns bloqueios nas minhas contas, algo que nunca tinha acontecido, algo que não tem explicação, algo que não tem uma resposta plausível, mas nós cremos em um Deus que faz milagres, em um Deus que faz com que a transformação aconteça. Ela é real, ela é intensa, e o mundo espiritual ele é real, ele existe. Quando nós falamos da palavra de Deus, algo tenta se levantar para paralisar, mas isso não acontece, isso não vai acontecer conosco, afinal Deus é maior. A palavra de Deus diz no Salmo 56, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá me fazer um simples mortal? Eles distorcem minhas palavras, estão sempre tramando para prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa, ó Deus? Na tua ira derruba as nações, registra tu mesmo meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas todas elas em teu livro? Os meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar por socorro, e com isso saberei que Deus está ao meu favor. Os meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar por socorro, e com isso saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o homem? Salmo 56. Aqui está o nosso refúgio, aqui está o nosso alimento. Essa palavra, esse salmo aí já vem como uma oração, já vem como uma resposta de Deus para nossas vidas. Aqueles que começaram aqui comigo, permaneçam firmes, vamos até o final. Esse é o ano de Deus derramar o entendimento sobre nossas vidas, derramar milagres, promessas através da sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, Deus é muito bom, nada vai nos paralisar. Os vídeos que estavam sendo postados no Instagram vão continuar sendo postados no YouTube. Todos os dias vai ter conteúdo novo aqui, todos os dias nós vamos continuar com os nossos estudos. Se você só acompanhava pelo Instagram, eu te convido, comece a acompanhar pelo canal do YouTube, Michel Costa com Amor de Cristo. Vamos lá, continua acompanhando, vai ser bênção. Deus tem grandes coisas para fazer, Deus tem grandes coisas para derramar nos nossos estudos aqui durante o decorrer desse ano, amém? Sem mais enrolações, hoje nós vamos para Gênesis 27, do Gênesis 27 a Gênesis 29. Nós vimos aqui no dia de ontem, nós vimos aqui de Gênesis 23 a 26, nós vimos que aconteceram alguns fatos importantes. Nós vimos o falecimento de Sara, ou seja, nós vimos a morte de Sara, Abraão comprando uma terra a qual ele viesse ali sepultar sua esposa. Nós vimos o casamento dos seus filhos, nós vimos o casamento de Isaac, nós vimos ali o quão Deus foi perfeito ao escolher essa esposa. Nós vimos a morte de Abraão e nós vimos no final um conflito, os filhos de Isaac nascendo, Esaú e Jacó agora passam a ser parte central desses próximos capítulos. Gênesis 27 nós vamos ver aqui Jacó e Esaú entrando em um conflito muito grande. Jacó ele vai roubar a bênção de Esaú. Nós vimos que houve uma predileção nessa família. Nós vimos que houve aqui uma preferência dos pais pelos filhos e criou-se uma guerra já entre eles desde o ventre. Tendo Isaac, no versículo 1, Gênesis 27, envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. E certo dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui.
Disse Isaac: estou velho e já não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco, a aljava, vá ao campo caçar e traga alguma coisa para mim. Normalmente, os pais eles derramavam a bênção deles quando eles chegavam a um período final de suas vidas. Normalmente, nós vimos aqui na história desde o começo, quando eles chegavam a um período final de suas vidas, então eles começavam a abençoar os seus filhos, eles passavam aquilo que eles receberam de Deus agora para os seus filhos. Não seria diferente com Isaac. Ele chama Esaú, ele chama o filho da sua preferência, ele chama o filho a qual o seu coração batia mais forte e ele queria ali abençoar o seu primogênito. Vale lembrar que quando eles estavam ainda na barriga de Rebeca, Deus disse que eles viveriam em guerra, que duas nações estavam em guerra já dentro do ventre dela e que o mais velho serviria ao mais novo. Ou seja, Deus desde o nascimento, desde o ventre, Deus já tinha escolhido que ele abençoaria Jacó, que ele continuaria com a sua linhagem, a sua aliança continuaria com Jacó, mas operou de forma contrária às expectativas culturais e aos favoritismos de Isaac. O Senhor ele já havia abençoado o mais novo, como eu disse aqui. Então a história ele vai pedir para que aquele filho prepare uma comida, algo que ele gostava. Ele pede ali um mimo para o pai já está velho, ele quer ter o filho mais novo por perto. E o versículo 5 vai mostrar a interferência, vai mostrar o quão complicado era esses pais viverem esse contexto de guerra na família, contexto de privilegiar um e não ao outro. O versículo 5 vai dizer que Rebeca ela se intromete nisso. Rebeca estava ouvindo o que o Isaac e seu filho Esaú diziam. Quando Esaú foi caçar, Rebeca disse a Jacó: ouvi o seu pai dizer a seu irmão, traga-me caça e prepare-me aquela comida saborosa. Agora faça o que ordeno, vá ao rebanho, traga-me cabritos escolhidos e prepare uma comida ao seu pai. Ou seja, ela se interfere, ela se intromete em algo que ela não deveria, em algo que não tratava a respeito dela. Ela não queria deixar o filho dela preferido de fora da bênção do pai. Aqui no versículo 10, aqui nós vemos então, até o versículo 10 nós vemos uma postura extremamente desonesta, uma postura manipuladora, mesmo sabendo que seu filho mais novo, Jacó, ele teria precedência sobre o mais velho. Afinal, Deus já tinha falado isso para ela lá atrás. Ela não permite que Isaac tenha esse relacionamento, que Isaac venha de alguma forma a abençoar o seu filho Esaú, sem que abençoe Jacó. E aí a história vai se desenvolvendo. Ele cumpriu, a mãe deu o caminho das pedras para ele. Eles tramaram toda essa situação. A mãe o ajudou a fazer tudo isso. E no versículo 13, versículo 12, disse: e seu pai vai me apalpar. Ou seja, eles estavam, Jacó era um cara medroso, ele estava ali com medo de que aquilo desse errado, de que aquele plano desse errado. Então ele começa a questionar como que aquilo poderia dar certo, ele começa a questionar a forma de fazer aquilo. E a mãe responde no versículo 13: caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que digo, vai, traga-os a mim. Então ele foi, apanhou, trouxe a sua mãe, ela preparou a comida. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos com a parte lisa do pescoço com as peles de cabritos. Vale lembrar que Esaú, a Bíblia cita ele como um homem muito peludo, ela cita ele como um caçador. Então o que ela faz? Esse plano de manipulação, ele é perfeito da parte dela, ele é muito bem interpretado. Ela coloca vestes sobre ele, ela coloca um tecido ali, a qual remetesse também ao cheiro do campo, para que o pai, que já estava com a visão perdida, comprometida, viesse a acreditar na mentira deles. E aí no versículo 21 a 27 ele leva tudo isso ao seu filho, Jacó leva isso para Isaac. E aí ele leva aqui
Jacó se aproximou, no versículo 22, se aproximou do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Tem coisas que você pode até tentar manipular, tem coisas que você pode até tentar fazer, mas você não vai conseguir fazer isso com perfeição. Sempre a mentira, sempre o engano, ele deixa rastros. Não vale a pena seguir esse caminho, principalmente quando nós estamos diante ou buscando algo tão precioso como bênçãos de Deus. Não vale a pena seguir um caminho a qual Deus não faça aliança com você, a qual Deus não aprove a sua aliança. A mentira não vale a pena, e essa história nos questiona a respeito do preço e até onde as pessoas estão dispostas para alcançar um lugar ou para alcançar a bênção de Deus sobre as suas vidas. Jacó, ele mentiu para receber a bênção principal invocada por Isaque, ou seja, uma bênção espiritual. Isso indica o quão longe Jacó era capaz, o que Jacó era capaz de fazer para atingir os seus objetivos. Isaque, ele teve de apalpar Jacó, ele teve de ouvi-lo, ele questionou, ele chegou a beijá-lo, chegou a cheirá-lo para confirmar a sua identidade e finalmente acreditar nas mentiras que o filho e a mãe começaram a manipular e a contar. Para cada uma das mentiras de Jacó, para cada uma das mentiras que Jacó falava, era preciso outra para encobrir a anterior e conferir que aquele discurso era verdadeiro. Isso nos fala sobre um ciclo. A mentira, ela leva-nos a um ciclo. Então você mente primeiro para se livrar de algo, depois você começa a mentir para manter aquela mentira, depois você continua mentindo para que aquilo possa se tornar uma verdade e por fim, muitas pessoas acabam acreditando e vivendo uma vida de mentira. Então aqui a Bíblia nos ensina grandes princípios. A mentira não vale a pena. A mentira, Jesus cita Satanás lá na frente como o pai da mentira, como aquele que nunca teve verdade, como aquele que é realmente o que carrega a mentira. Então tome cuidado, não faça pacto, não faça aliança com mentiras. Então aqui no versículo 27 para frente, a história vai trazendo tudo isso. Isaque beija, Isaque cheira, Isaque traz ali para perto Jacó e ele vai mentindo, vai manipulando para que o pai acredite. Afinal, tudo que ele queria era receber a bênção do seu pai. E aí, no versículo 27, quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo a qual o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos teus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, benditos seja o que abençoarem. Aqui ele está transpassando e aqui ele está transmitindo a bênção que vem de gerações sobre essa família. Nós estamos falando do Deus de Abraão, do Deus de Isaque. Agora nós estamos falando do Deus de Jacó. As mesmas promessas que foram derramadas sobre Abraão também foram derramadas sobre Isaque. Agora está sendo derramada sobre Jacó. Nós estamos falando de um Deus de legado, de um Deus de gerações, de um Deus que vai renovando a sua aliança de geração em geração. Nós estamos falando de um Deus geracional, um Deus que passa-se a geração, mas as promessas e as palavras de Deus não mudam, elas não mudaram a respeito de nós, elas não vão mudar a respeito daqueles que virão. Deus continua sendo o mesmo, Ele era, e ainda será. Ele sempre foi fiel à sua palavra, e aqui ele continua dizendo, derramando a sua bênção. Agora, acontece um fato inusitado no versículo 30, porque quando Isaque acabou de abençoar Jacó, o que diz aqui, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. E ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e come da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Eu fico imaginando a cabeça de Isaque, tentando entender o que estava acontecendo. Afinal, eu acabei de abençoar, eu acabei de derramar toda a minha bênção, eu acabei de dizer tudo que eu tinha, eu liberei sobre você, tudo que existia sobre mim, eu derramei sobre você, e agora
o que eu posso fazer? Como assim você chegou de novo? Ele começa a se questionar o que está acontecendo. Ele também preparou uma comida saborosa. Levante-me e dê a sua bênção. O que será que ele começou a pensar? Então perguntou seu pai Isaque: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, no versículo 33, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça que a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Então, quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe a mim também, meu pai. Abençoe a mim também, meu pai. A bênção de Isaque, ela era muito poderosa, porque ela estava respaldada nas promessas do Senhor. Por isso ele não poderia retirar a bênção que ele derramou, ele não poderia voltar atrás, ele não poderia colocar sobre outras pessoas aquela bênção, ele não poderia continuar. E aí Esaú é tomado por um grande desespero, Esaú é tomado por uma grande tristeza. Ele fala: abençoa-me a mim. Aqui são visíveis o sofrimento intenso, o arrependimento, o desespero de Esaú. Por ser o filho amado de Isaque, certamente ele sabia que seria o filho escolhido, certamente ele sabia que seria o filho abençoado, certamente ele seria que pelas escolhas do pai, ele seria aquele que seria escolhido para continuar um legado. E ele responde aqui no versículo 35: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Jacó, ele se apropriou da bênção de uma maneira muito ardilosa, de uma maneira muito manipuladora, de uma maneira indevida. Nós já sabíamos que ele seria o abençoado, Rebeca sabia que ele seria o abençoado, mas por que ele precisaria tomar essa atitude? Ele não precisaria agir dessa forma, de uma forma covarde, de uma forma extremamente intensa, mas de uma maneira extremamente covarde também. E aí ele diz aqui, versículos 36 em diante, vai dizer que Esaú continua essa conversa dizendo: não é com razão que o seu nome é Jacó? Jacó significa mentiroso, manipulador, aquele que engana, aquele que é trapaceiro. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. E então perguntou o seu pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e a ele supri de cereal e de vinho. O que é que poderia fazer por você, meu filho? E Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me a mim também. E então chorou Esaú em alta voz. Nós vemos aqui o relato do desespero de Esaú. Nós vemos aqui o relato do desespero de alguém que vendeu, de alguém que negociou o seu lugar, de alguém que negociou a sua bênção por um prato de lentilha, de alguém que abençoou um propósito de Deus, de alguém que abençoou uma promessa por um prato de comida, por um momento, por uma circunstância. Isso nos ensina a respeito do nosso compromisso e da nossa aliança com o Senhor. Muitas vezes nós colocamos em risco, nós colocamos em xeque todo o nosso chamado, todos os nossos propósitos com Deus em troco de coisas que são momentâneas. Comece a cuidar dos propósitos de Deus para a sua vida, independente dos momentos, independente da situação atual. O que nos comove, o que nos conduz é o propósito que Deus tem para a nossa vida como um todo. Não seja como Esaú, não seja imprudente com aquilo que o Senhor tem para derramar sobre você. Muito provavelmente esse preço é muito caro, não vale a pena arriscar tudo isso. E aí nós vamos ver que os sentimentos de Esaú passam a ser transparentes. Você viverá, no versículo 39, vai dizer aqui que Esaú chorou em alta voz no 38 e continua dizendo: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Jacó recebeu uma bênção tão grande do seu pai, que o que restava era algo ruim. Então,
esse algo ruim que no coração ali de Isaac ele daria a Jacó, afinal Jacó não era o seu filho preferido, agora recai sobre o filho preferido. Eu percebo aqui duas manobras e um conflito central. Isaac queria dar as suas bênçãos ao seu filho preferido Esaú, enquanto Rebeca faz uma manobra, manipula toda uma situação para que Jacó fosse o filho abençoado. Havia um conflito entre a família, havia uma família dividida, pais divididos entre filhos prediletos, e agora eles estavam vendo todo um circo armado e a bênção já tinha sido derramada, não há o que fazer. Deus já tinha escolhido os seus, mas não era necessário que tudo isso fosse feito. Esaú guardou grande rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, versículo 41. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão Jacó. Olha só o que isso pode provocar, olha as consequências que isso pode chegar, olha até onde as pessoas são capazes de ir pelas bênçãos que têm para receber nas suas vidas. E aí mais uma vez nós vamos ver aqui o comportamento de Rebeca, nós vamos ver um comportamento de alguém que faz de tudo, que atravessa etapas para conduzir o amor ali pelo seu filho preferido. Nós não podemos esquecer, os dois são filhos de Rebeca, os dois são filhos de Isaac, não deveria haver isso entre as famílias, mas infelizmente é algo que ainda acontece nos dias atuais. Quando contaram a Rebeca que o seu filho Esaú disse, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, preferido, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ela ficou sabendo dos planos e ela avisa Jacó: fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão. Fique com ele algum tempo até que passe a raiva, o furor de seu irmão. E quando seu irmão estiver mais irado contra você, esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia vocês dois num só dia. Independente dela mostrar a predileção dela a Jacó, ela reconhece que ambos são seus filhos e que ela não conseguiria viver sem os dois. A preocupação de Rebeca era ficar sem ambos os filhos, sem que Esaú viesse a matar Jacó. Esse morreria e aquele, como foi com Caim, ele seria exilado do seu povo. E infelizmente ela morreu antes do retorno de Jacó. Infelizmente ela não viu esses filhos restituídos, ela não viu esses filhos em paz até o fim da sua vida. Ela manda Jacó fugir, Jacó vai embora, Jacó vai em busca desse novo lugar, dessa nova vida, semeando uma atitude que ele colheu. E aí nós vamos para o próximo capítulo, Gênesis 28. Começa dizendo que então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com a mulher cananeia. Nós vimos lá atrás, em alguns capítulos atrás, que foi uma grande decepção para Isaac e para Rebeca que Esaú tivesse casado com mulheres de um povo que não serviam a Deus, que tivesse casado com mulheres hititas. Isso foi uma grande decepção, o casamento de Esaú, ele unir-se com povos que eram contrários aos princípios de Deus. E ele instrui o seu filho Jacó a não cometer esse erro. Era uma preocupação que eles tinham para que o legado da família continuasse, para que isso não se fosse perdendo. Afinal de contas, eles entendiam que se misturassem os povos, provavelmente eles colocariam a idolatria, eles colocariam os maus costumes dentro do povo de Deus. E isso era algo que o povo não aceitava. E aí ele diz: vá à casa de Betuel, case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Ou seja, o costume que eles tinham ali desde o começo de casar entre as próprias famílias, casar entre a própria família, ainda se mantinha. Ele estava sendo instruído a manter isso. Procure alguém do nosso clã, não misture a nossa geração. Versículo 3 diz que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero, multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade do seu povo.
que Ele dê a você, seus descendentes, a bênção de Abraão, ou seja, tudo aquilo que Ele já tinha derramado, tudo aquilo que Ele já tinha derramado, lançado sobre a vida de Jacó, Ele continua, Ele vai lá, Ele instrui sobre ele. Versículo 6 diz que Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã, ou seja, onde ali ele encontraria a família e se encontraria alguém para casar, para escolher uma mulher para abençoá-lo e tal. Deram a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e sua mãe e foram embora. E aí, percebendo então que Esaú, que seu pai não aprovava suas mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinham. De uma certa forma, Esaú ele vai cumprindo um caminho muito semelhante ao que trilhou Ismael. Ele vai seguindo um caminho diferente, um caminho contrário aos princípios, um caminho contrário às vontades do Senhor. Ele vai seguindo, ele vai se casando com mulheres e se misturando com povos a qual o Senhor não queria que ele se misturasse. Jacó ele partiu para Berseba. E aí vai dizer no versículo 11, vai dizer que chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então aqui no versículo 12, Jacó parou para descansar, e aí nesse momento de descanso, ele sonha, ele vê uma escada, ele vê um portal se abrindo, ele vê anjos subindo e descendo sobre aquele lugar. Ao lado dela, no versículo 13, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes na terra a qual você está deitado. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você, seus descendentes e a terra no qual está deitado. Perceba que as gerações vão passando, os tempos vão mudando e as promessas de Deus permanecem. Deus vai renovando a sua aliança. Deus não desiste, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aconteça o que acontecer, os levantes que se levantem, mas os planos de Deus não vão ser frustrados em momento algum. Os momentos aqui vão mostrando que Deus tem prazer em se revelar a nós. No versículo 15 ele diz: Estou com você, cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E quando Jacó, no versículo 16, quando ele acorda do sono, ele diz: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Deus toma a iniciativa de procurar-nos, Deus toma a iniciativa de nos confrontar. Deus tem muita alegria e muito propósito em nos confrontar, em nos fazer crescer, em nos fazer avançar. Deus não quer que a gente caminhe sem entendimento. E por isso é tão importante estudarmos a palavra, por isso é tão importante buscarmos o conhecimento, buscar e clamar pela sabedoria. A sabedoria só pode vir de Deus, por isso é tão importante clamarmos ao Senhor por esse momento de sabedoria. O texto vai continuar, no versículo 17 diz aqui que teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Aqui no versículo 17 nós vemos que o temor a Deus ele é parecido com o medo. O temor de Deus ele é parecido com o medo. Jacó aqui nos mostra essa figura. A diferença é que o temor a Deus remete à admiração, à adoração e ao respeito às suas leis. O temor de Deus remete à admiração, adoração e ao respeito às suas leis.
No caso de Jacó, medo e temor se misturaram, afinal de contas ele não conhecia, ele não ainda tinha essa intimidade com Deus, ele não tinha sido revelado, Deus ainda não tinha se revelado de maneira verdadeira, de maneira intensa a ele conhecia a Deus pelas experiências, principalmente pelas experiências e pelas bênçãos a qual seu pai, a sua família vivia. Então ele se dá conta, este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta aqui é a porta, este é como um portal dos céus. Jacó, ele temeu e tremeu porque Deus manifestou-se ali naquele lugar, no exato lugar onde ele estava dormindo, e não há como você ficar indiferente à presença de Deus. É impossível ficar indiferente à manifestação de Deus quando ele se faz presente, quando ele se faz palpável, quando ele se revela. Não tem como ficar indiferente. E mediante tudo isso, mediante toda essa experiência de Jacó, mediante a todo esse encontro intenso, esse encontro maravilhoso, então Jacó faz um voto no versículo 30, dizendo: se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele estabelece uma aliança com Deus, ele coloca princípios que Abraão viveu, que Isaac viveu, agora Jacó está querendo viver, não por imposição, não por obrigação, mas por adoração, mas por compromisso, por relação de intimidade. Jacó ele promete ali princípio, ele continua estabelecendo os princípios de devolver, de entregar os dízimos ao Senhor. Nós não sabemos o porquê eles estabeleceram essa décima parte, não há explicação exata pela qual a décima parte. O seu avô Abraão, ele vale lembrar ali no encontro dele com Melquisedeque, o sacerdote ali, o rei de Salém, ele adorava um Deus que o mesmo Deus de Abraão. Abraão estabelece ali esse princípio do dízimo. Posteriormente, essa lei mosaica, ela estabelece, que o dízimo ele deve ser entregue a Deus como uma das maiores primícias de adoração que nós temos em nossas vidas. E aqui nós vemos aqui o sacramento da promessa e da aliança de Jacó com Deus. E nós vamos aqui então para o último capítulo do nosso estudo de hoje. Nós vamos para Gênesis 29. Nós vamos ver aqui que Jacó então ele chega ao seu destino. E aí nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz a respeito de como foi esse momento. Certo dia, no versículo 2, certo dia, olhando ao redor, vi um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. E por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. E aí Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde vocês são? E eles responderam que são de Harã. Ou seja, eles são da cidade onde ele deveria chegar, eles são da cidade a qual ele foi, da qual ele foi enviado para encontrar uma esposa na família de seus pais. E aí ele continua perguntando, vocês conhecem Labão, neto de Laor? E eles responderam: sim, nós o conhecemos. E aí Jacó ele pergunta, como é que ele vai? Ele vai sondando a situação. Vale lembrar que Jacó era um cara demonstrava bastante medo, bastante insegurança nas suas atitudes. Vale lembrar do relacionamento que ele estabeleceu com seu irmão. Eles respondem que ele vai bem, e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. E disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. E ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. E quando viu Jacó a Raquel,
filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas, aproximou-se, removeu a pedra da boca e deu de beber as suas ovelhas do seu tio. E depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Sem dúvida alguma, o filho mais novo de Isaac, ele tinha ouvido muitas vezes a respeito da história e de como a sua mãe, de como foi feito a promessa do casamento dos seus pais. Ele sabia que aquela história daquela família, ele sabia o contexto do que havia acontecido naquele mesmo poço em uma geração anterior, de como o amor foi derramado ali naquela família. Jacó sabia que o encontro deles havia sido providenciado por Deus. E aí ele beija aqui, diz que Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. E logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou tudo o que lhe havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. E já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando esse lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o teu salário. E ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e a mais nova era Raquel. Essa é uma história extremamente conhecida. Lia, aqui a Bíblia vai descrever um pouco de cada uma delas. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Nós vimos aqui que a Bíblia ela fala muito pouco a respeito de características físicas, a respeito de uma beleza física específica de alguém, mas a Bíblia relata, ela inclui um momento específico para falar sobre a beleza de Raquel. E o versículo 18 continua dizendo: como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Fique comigo. Este é um exemplo bíblico de um raro amor. Esse é um exemplo bíblico aqui, talvez a primeira e a única vez que nós vamos ler a respeito de um amor tão intenso. Ele promete trabalhar 7 anos em troca do casamento com essa mulher. Olha que intenso esse amor. Com o intuito de casar-se com Raquel, Jacó prestou serviços ao pai por longos anos. Isso demonstra assim, uma grande certeza, uma grande apreciação, um amor intenso a respeito dele por essa mulher. E aí no versículo 20 vai dizer que Jacó ele trabalha por esse tempo todo, mas como se isso tivesse parecido poucos dias, ou seja, o amor era tão grande que, independente do esforço, do sacrifício que ele fez por ela, valeu a pena, valeu todo o intuito dele ali de honrar e de perseverar em prol dessa relação. E aí no versículo 21, Labão ele diz a Jacó: entregue-me a minha mulher, ou seja, passaram o tempo, é chegada a hora da promessa, é chegada a hora de receber os frutos do penoso trabalho. E aí ele chega para Labão e fala: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. E então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Aqui Jacó ele foi enganado pelo seu sogro. Jacó foi enganado por Labão. Aqui nós vemos um preço. Aqui nós podemos falar até mesmo a respeito da lei da semeadura, ou seja, aquilo que você planta não tem como fugir, você vai colher, não tem como fugir disso. Jacó lá atrás plantou mentiras, plantou manipulação, plantou uma falta de caráter imensa ao tomar o lugar do seu irmão, ao enganar, ao corromper a bênção que o seu pai lhe dera. E agora ele está pagando um preço por isso. Ele está pagando, está recebendo na mesma moeda. Não que seja algo de propósito, mas aqui ele paga da mesma moeda que um dia ele sacaneou seu irmão. Agora está sendo sacaneado por Labão, seu sogro. Mas quando chegou a noite, deu a sua filha ali a Jacó. Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha para que ficasse a serviço dela. E quando chegou a manhã, lá estava Lia. E então Jacó disse a Labão:
que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou? Ou seja, eu fico imaginando a frustração desse homem, eu fico imaginando a tristeza desse homem, o quanto ele possa ter se sentido magoado, o quanto ele possa ter se sentido frustrado por ser enganado. Aqui a Bíblia nos mostra que só de manhã ele reconheceu com quem ele havia se deitado. Isso deve ter sido assim também, isso passa na minha mente, é algo inacreditável. Isso é algo imprescindível. Eu fico imaginando como pode acontecer tal coisa. Esse acontecimento também causou uma profunda dor em Raquel. Vale lembrar que eles já se amavam, que eles já tinham entre eles uma grande conexão, um grande envolvimento emocional. Então nós vimos aqui um golpe sujo de Labão. Ele não demonstrou só o desprezo por Jacó, como também ressaltou a sua falta de interesse pelos sentimentos, pelas emoções das suas filhas. Toda essa situação evidencia que naquela época as mulheres elas não tinham poder algum de escolha, de interferência, de opinião em termos dessas circunstâncias. As mulheres não tinham importância alguma nessa época. Eles tratavam as mulheres simplesmente como uma espécie de negócio. Eles casavam as suas filhas pensando somente em uniões de negócios. Perante esse evento, Jacó expressa ao sogro toda a sua revolta. Ele fala: poxa, eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou. Fica imaginando a fúria desse homem. E aí a história continua. Labão ele responde: aqui não é costume entregar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Existia aqui um propósito, né? Nota aqui que Labão ele tenta justificar a sua mancada, ele tenta justificar a sua mentira, colocando ali numa desculpa cultural. Nós não temos certeza se esse era realmente o costume da época. E aí ele continua dando ali um golpe, ele continua tentando enrolar Jacó, Jacó estava diante de um homem que agia da mesma forma que ele agiu com seu pai, com seu irmão também. No versículo 27 ele tenta achar um contorno para tudo isso. Deixe passar o que ele diz, olha o que Labão diz a Jacó: deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Em troca de mais 7 anos de trabalho. Aquele homem que já tinha trabalhado 7, agora vai ter que trabalhar mais 7. E Jacó ele concorda, tamanho era o amor que ele tinha por Raquel. Vale lembrar que a Bíblia cita aqui aquela semana, ou seja, normalmente os casamentos naquela época, os casamentos nesse tempo, naquela cultura, eles tinham a tendência de durar pelo menos 7 dias. As festas de casamento costumavam durar 7 dias. Nós vamos ver uma alusão, uma história bíblica, inclusive o primeiro milagre de Jesus, a primeira manifestação milagrosa de Jesus foi em uma festa de casamento, lá em João capítulo 12, nós vamos ver Jesus transformando água em vinho. Os vinhos acabam exatamente porque as festas costumavam durar grandes períodos, as festas duravam por mais de 5, 6 dias, às vezes uma semana, às vezes em alguns casos até mais do que uma semana. Então eram festas grandiosas, eram banquetes grandiosos, muitos bois, muitos cordeiros, muito vinho, era uma festa intensa. E aí diz que Jacó concordou, passou aquela semana e Labão finalmente deu sua filha Raquel por mulher de Jacó. E Labão deu Raquel a sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Note que alguns contextos familiares vão se repetindo nas gerações. Primeiro aqui a questão de preferências, nós vemos também a questão da esterilidade no meio dessas mulheres e o quanto é difícil, o quanto elas são desprezadas, o quanto há conflitos em torno dessa dificuldade de gerar filhos que elas passam. E aí nós vemos aqui que Lia ficou aborrecida. Em algumas versões aparece a palavra, o nome como Lia, em algumas outras como Leia. É uma tradução, um ajuste de versões uma para outra. Mas aqui diz que ela era aborrecida e o Senhor a abriu, o Senhor a abençoou, ela com um filho. Ela é engravida, ela dá à luz, e o nome do primeiro filho de Jacó é Ruben.
Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Versículo 32. Talvez ela tivesse embradado ali, entusiasmada, a questão do filho. Ela colocou ali, aqui nós vemos esse princípio de que talvez o homem viesse a amá-la mais por causa do filho, uma grande ilusão. Raquel sempre foi o grande amor de Jacó. Isso não muda, né? O padrão de vida que elas começaram a viver em guerra entre elas. E aí Lia engravidou de novo no versículo 33, quando deu à luz a outro filho e disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, e clamou, pelo que o chamou Simeão. Ou seja, ela vai gerando filhos, e aí Raquel, que é amada pelo seu marido, também se sente frustrada, porque ela quer ser mãe, ela quer ser aceita naquele contexto social, e todo mundo começa a ver o quanto ela é preferida por Jacó, mas pelo fato de não gerar filhos, ela começa a ser começa a ser tratada de uma maneira diferente. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, e por isso deu-lhe o nome de Levi. Alguns contextos aqui são muito interessantes. Os filhos vão nascendo, mas não muda a predileção de Jacó a Raquel. Mas infelizmente ela não gera filhos, e aí isso vai trazendo um grande conflito. Engravidou outra vez, no versículo 35, nós estamos terminando aqui o nosso estudo de hoje. Versículo 35 diz que engravidou outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse, louvarei desta vez ao Senhor, e assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. É o que diz o último versículo do capítulo 29, Gênesis 29. Nós vemos aqui que Lia chegou ao seu 4º filho. Lia chegou ao 4º filho enquanto Raquel ainda não tinha gerado. Raquel era estéril, isso trazia muita dor, muita frustração. Jacó é o último dos 4 filhos de Léia, e Jacó recebeu o nome relacionado com a palavra mais usada na Bíblia para o louvor ao Senhor, para remeter ao louvor ao Senhor. Esse verbo ele é traduzido como agradecer. Seu significado mais apropriado é agradecer publicamente, honrá-lo publicamente, adorá-lo publicamente. Nesse versículo aqui, Lia e Jacó, eles vinculam o nome de Judá ao louvor ao Senhor. Os 4 filhos de Léia, eles expressam a busca dessa mulher pelo amor do seu marido, expressam o desespero que ela tem para ser aceita pelo seu marido. Em cada caso não é concedida a Lia a grande bênção que ela almeja, ou seja, independente dos filhos que ela vai gerando, isso não faz dela a esposa preferida, isso não faz dela uma mulher totalmente aceita pelo seu próprio marido. Vale lembrar que ele não fez a escolha de casar com ela, ele não queria se casar com ela, ele não casou com ela por amor, por vontade, enfim, ele trabalhou, se sacrificou por uma outra mulher, e por uma questão, por uma situação extremamente complicada do seu sogro, ele teve um casamento com ela, ele o honra, mas ele não a ama. Nós podemos observar aqui que aquela estuda, né, aquela pessoa que estuda essa língua, a literatura aqui que a palavra nos traz, ela remete que cada filho, cada nome tem um significado, cada nome no estudo de Gênesis traz um significado. Nós vimos isso quando Deus muda o nome de Abraão, quando Deus muda o nome de Sara, quando Deus instrui referente ao nome que eles vão dar aos filhos. É muito importante. Nós vimos aqui que quando os filhos vão nascendo, quando os filhos de Jacó vão nascendo, Lia vai dando um nome e um significado, um porquê daquele nome. Outros nomes, outros filhos vão surgir aqui nessa história, nesses contextos dos próximos capítulos, e nós vamos aqui estudar o significado de cada um deles. Mas o fato é que nós vimos aqui o desenrolar das famílias, das linhagens, e nós vimos o quanto tem sido conflitante, o quanto é conflitante a cada uma dessas histórias, e o quanto cada um deles tenta dar os seus jeitinhos
para que eles possam viver as promessas de Deus. Muitas coisas disso servem para nos orientar, para nos alimentar e mostrar que os tempos, independentes de serem outros momentos, as situações elas não mudam, as situações elas continuam sendo as mesmas. Nós vimos aí as limitações, nós vimos os conflitos, nós vimos as indiferenças, nós vimos as dificuldades, as incapacidades do seu povo. Nós vimos que Deus ele não escolhe pessoas perfeitas, que Deus trata com cada um com amor e reconhece as diferenças e mesmo assim continua cumprindo com a sua palavra, cumprindo com a sua bênção. Isso nos motiva a sermos melhores, isso nos motiva a ser imagem e semelhança de Deus, isso nos motiva a nos alimentar cada vez mais ainda na sua palavra. E esse é o nosso intuito. Continua conosco aqui, continue compartilhando esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aí no canal, como eu disse, eu vou passar agora a publicar somente no YouTube, talvez no Facebook, mas principalmente no YouTube, devido aos conflitos que eu tive aí com o Instagram. Eu vou continuar esse propósito firme e forte aqui no YouTube. Os vídeos vão ficar aí. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com o pessoal da sua igreja, compartilhe com sua família. Vamos estudar a Bíblia, vamos construir uma geração firmada na palavra do Senhor. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe seu dia. Amanhã tem mais vídeo subindo, amanhã tem mais estudo bíblico. Eu conto com vocês. Aqui está marcado o nosso encontro. Fiquem na paz e com o amor de Cristo. Um abraço.